Vamos piscar o Jerome Powell aqui, que ele começou a falar, ele começou a dar a sua famosa entrevista coletiva. Vamos colocar um pouquinho da imagem do Jerome Powell aqui, que a gente tem, olha ele aí, ó, o senhor Mr. Jerome Powell. Daqui a pouquinho a gente vai ter, inclusive, uma tradução de tudo que ele está falando, mas a gente fica atento exatamente a tudo o que ele está falando. O Jerome Powell, que primeiro ele está fazendo uma leitura ali dos principais assuntos, dos principais temas que foram argumentados ali dentro desse comunicado do Federal Reserve, o comunicado do Banco Central americano. A gente pode ver ali que dessa vez a sala de conferência está cheia, né? No último comunicado não estava tão cheia assim, muitas pessoas remotas, muitos jornalistas de forma remota entrando ali fazer suas perguntas para o Jerome Powell. E dessa vez, por enquanto, ele só está comentando, ele está falando o seguinte: ele começou falando que a inflação está muito elevada e que o Federal Reserve está buscando atuar com rapidez para colocar essa inflação para baixo e que é essencial baixar a inflação para que se tenha estabilidade na economia americana. O Powell comentando aí essa questão da inflação, uma questão que está bastante em voga, né? Está bastante na pauta de todas as economias. Powell diz que começou o processo de redução de forma significativa do balanço do Fed, esse balanço patrimonial que chegou aí a trilhões, né? 9 trilhões, se não me engano. Agora o Rafael Lara também está de olho aí em tudo que está acontecendo nessa entrevista coletiva, nessa comunicação do Jerome Powell. E Rafael Lara já chega com a tradução simultânea. Boa tarde, Rafa. Felipe, vamos lá então, vou tentar ouvir o que o Powell está dizendo aí na nossa tradução aqui. Over the 12 months ending in March, total PCE prices rose 6.6%. Nos 12 meses encerrados em março, o número total do PCE fechou em 6,6%. Aggregate demand is strong, and bottlenecks and supply constraints are limiting how quickly production can respond. A demanda também fechou de maneira forte e essa cadeia de oferta e demanda tem sido bastante restrita e limitada, de forma que isso fique bastante arriscado para a gente conseguir fazer uma movimentação. Is creating additional upward pressure on inflation. É claro que a guerra na Ucrânia também traz uma pressão acima do comum no valor da inflação. Russia's invasion of Ukraine is causing tremendous loss and hardship, and our thoughts and sympathies are with the people of Ukraine. É claro que a guerra na Ucrânia não traz para a gente apenas preocupações econômicas, mas também a nossa condolência a todas as pessoas envolvidas nesse ataque, nessa guerra em território ucraniano. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices. A política monetária do Fed é também completamente regulada pelas nossas regulações e também pelos nossos comitês que são feitos em todos os estados. Nós sabemos também que a nossa postura atual e também essa guerra na Ucrânia afeta diversos setores, inclusive o de alimentação e também o de transporte. Our policy has been adapting, and it will continue to do so. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a half percentage point and stated that it anticipates that ongoing increases. Na reunião de hoje, nós decidimos então elevar em 0,5% a nossa taxa de fundos. E isso vai sim adotar uma política importante, uma postura importante para conseguirmos frear a inflação na nossa política monetária. There is a broad sense on the committee that additional 50 basis point increases should be on the table at the next couple of meetings.
Nós também acreditamos que seja de forma unânime o entendimento de que próximo crescimento de 0,5% nas próximas reuniões esteja assim na mesa para que nós possamos discutir. Nosso foco principal continua sendo diminuir a inflação e manter a inflação aos 2%. Consistent with the principles we issued in January, we intend to significantly reduce the size of our balance sheet over time in a predictable manner. Nós acreditamos que com essa nova postura de política monetária, conseguiremos segurar a folha de gastos para os próximos meses. The decline in holdings of Treasury securities under this monthly cap will include Treasury coupon securities, and to the extent that coupon securities are less than the monthly cap, Treasury bills. For agency mortgage-backed securities, the cap will be $17.5 billion per month for 3 months, and will then increase to $35 billion per month. At the current level of mortgage rates, the actual pace of agency MBS runoff would likely be less than this monthly cap amount. Esse tipo de taxas federais também podem acabar sofrendo conforme o tempo e vai mudar a nossa postura no cálculo da inflação. Nós também mudaremos o nosso approach financeiro conforme os fatos econômicos venham acontecendo no caminho. É claro que a inflação tem surpreendido a todos os últimos meses, os últimos anos, e deve sim, há a chance dela continuar impressionando We are highly attentive to inflation risks. The committee is determined to take the measures necessary to restore price stability. The American economy is very strong and well-positioned to handle tighter monetary policy. Para conseguir manter e continuar com os preços no nível correto. Everything we do is in service to our public mission. Gostaria de deixar bem claro para concluir que tudo que nós fazemos é para o interesse público. Thank you, and I look forward to your questions. E que nós estamos trabalhando muito forte aqui no Federal Reserve. Obrigado e vamos lá para suas perguntas. Nick Chamarosa, The Wall Street Journal. Chair Powell, the unemployment rate at 3.6% in March is now essentially at the level that the committee had expected would prevail over the next 3 years, and at the bottom end of FOMC participants' projections for the longer run rate that you submitted in the projections at the last meeting. How has your outlook for further declines in the unemployment rate changed since March? What does this imply for your inflation forecast? Como sua visão tem mudado em relação à taxa de desemprego nos últimos meses, desde março, e como você vê esse número caindo nos próximos meses? Thank you. Você acredita que isso pode acontecer e como isso vai acontecer? You're right. 3.6% unemployment is just about as low as it's been in 50 years. And I would say that a taxa de desemprego de 3,6% é sim uma das menores nos últimos 15 anos. So people will be coming back into the labor force. We've seen that, particularly among prime age people. And that will, of course, tend to hold the unemployment rate up a little bit. I would also expect, though, that nós também entendemos que a cadeia de emprego vai continuar se aquecendo e deve aumentar pouco nos próximos meses. And so we think with fiscal policy less supportive, with monetary policy less supportive, we think that job creation will slow as well. So nós acreditamos que as criações de emprego também vão acabar diminuindo conforme o tempo. So I would expect those to be relatively limited because of the additional supply and also just the slowing in job creation. Implications for inflation, really the wages matter a fair amount for companies, particularly in the service sector. Wages are running high. A taxa de inflação é claro que muda muito em relação ao que as empresas vão conseguir fazer good illustration really of how tight the labor market really is. The fact that wages are running at the highest level in many decades. And that's because of an imbalance between supply and demand in the labor market. So we think through our policies, e é claro que isso também altera toda a questão no mercado de trabalho. For example, of vacancy filling and things like that,
and more people coming back in, we like to think that supply and demand will come back into balance, and that therefore nós entendemos que a lei da oferta e demanda vai conseguir chegar na balança que nós precisamos, no equilíbrio que precisamos, e as criações de emprego vão adotar o nível comum. Qual que é a próxima pergunta? Sim, em relação a como você consegue diminuir o número de empregos sem ter que puxar a economia moderate in the labor market and therefore have vacancies come down without unemployment going up, because vacancies are at such an extraordinarily high level. There are 1.9 vacancies for every unemployed person, 11.5 million vacancies, 6 million unemployed people. So nós entendemos que temos que, na realidade, adequar os números de vagas em relação às pessoas. Nós vimos esses números disparando muito, principalmente com os estímulos que nós fornecemos. Nós acreditamos que, com essa retirada dos estímulos, isso deve diminuir. Então, as pessoas vão acabar se adequando. Nós vemos um número de 1,6 vagas por pessoa nos Estados Unidos, e isso pode ter mudado claramente todo o nosso mercado de trabalho. Get inflation down, get wages down, and then get inflation down without having to slow the economy and have a recession and have unemployment. Então nós acreditamos que essa maneira é a mais viável para que conseguíssemos diminuir as ondas, o número de vagas, e sem puxar muito a economia. Households and businesses are in very strong financial shape. You're looking at excess savings on balance sheets, excess in the sense that they're substantially larger than the prior trend. Nós também estamos vendo os acessos aos empregos também mudando bastante. Nós vimos isso acontecendo de forma muito forte. Therefore, the economy is strong and is well positioned to handle tighter monetary policy. But I'll say, I do expect that this will be very challenging. It's not going to be easy. Agora, nós acreditamos que essa política sim pode dar certo. Também entendemos que isso vai ser muito difícil, vai ser muito desafiador, mas que nos próximos meses nós vamos conseguir ter caminho mais claro para entendermos para onde iremos. Steve Leisman, CNBC. Thanks for taking my question, Mr. Chairman. You talked about using 50 basis point rate hikes, or the possibility of them in coming meetings. Might there be something larger than 50? Is 75 or a percentage point possible? Em relação a essa próxima queda que você falou dos 0,5%, meio ponto percentual, você acredita que pode ter alguma coisa maior aí a caminho, talvez 0,75%? Então, e como você vê essa economia de maneira mais arriscada? Bom, os 75 pontos base fazem com que gerem coisas que esse comitê não está muito a fim de que aconteça. Nós queremos os 50 pontos base mesmo. Então, os 50 pontos base, sim, devem estar na mesa nos próximos eventos, nas próximas reuniões do comitê. And finally, of course, we will be communicating to the public about what our expectations will be as they evolve. Agora, é claro que nós iremos comunicar ao público todas as nossas expectativas e as nossas evoluções conforme isso tudo vai andando. We'll start to see inflation, flattening out. Nós iremos ver a inflação diminuindo. But we'll see more evidence. We've seen some evidence that core PCE inflation is perhaps either reaching a peak or flattening out. We'll want to know more than just some evidence. Nós também conseguimos entender que talvez essa inflação esteja no seu ponto de pico. I just think we want to see that information as we get there. It's a very difficult environment to try to give forward guidance 60, 90 days in advance. É claro que não é possível que nós consigamos prever o que está vindo por aí. O que nós podemos fazer é calcular dia a dia e mês a mês e possamos entender o que está vindo da inflação. 1 month and the unemployment rate higher, would that be something that we would calibrate towards a lower increase in the funds rate, or I don't think a 1 month is not no 1 month's reading doesn't tell us much. We'd want to see evidence. Olha, eu acho que a leitura de mês não nos diz muito. Moving in a direction that gives us more comfort.
as I said, we've got 2 months now where core inflation is a little lower, but we're not looking at that as a reason to take some comfort. I think we need to really see that our expectation is being fulfilled, that inflation, in fact, is under control and starting to come down. O que nós precisamos entender é como avaliarmos as nossas expectativas macroeconômicas. Então, o que nós sabemos é que a inflação está sim diminuindo e que isso deve continuar acontecendo. If we see what we expect to see, then we would have 50 basis point increases on the table at the next 2 meetings. Agora, se isso tudo continuar acontecendo, a nossa expectativa é que nas próximas reuniões haja Given the expectation that o inflation will aumento remain de well above the 0,50 Fed's target at pontos year mais. end, what constitutes a neutral policy setting in terms of the Fed funds rate? And to what extent is it appropriate for policy to move beyond that level at some point this year? O quanto que você acha que essa inflação pode acabar subindo mais do que o comum? When we talk about the neutral rate, we're really talking about the rate that neither pushes economic activity higher nor slows it down. So it's a concept, really. It's not something we can identify with any precision. A gente fala de taxa neutra, não é uma questão de subir muito a economia ou descer muito, é uma questão ideológica mesmo. And also, that's a longer run estimate. That's an estimate for an economy that's at full employment and 2% inflation. So really, what we're doing is we're raising rates expeditiously to what we see as the broad range of plausible levels of neutral. But we know that there's not a bright line drawn on the road that tells us when we get there. So we're going to be looking at financial conditions, right? Our policy affects financial conditions, and financial conditions affect the economy. So we're going to be looking at the effect of our policy moves on financial conditions. Are they tightening appropriately? And then we're going to be looking at the effects on the economy. We're going to be making a judgment about whether we've done enough to get us on a path to restore price stability. If that path happens to evolve levels that are higher than estimates of neutral, then we will not hesitate to go to those levels. We won't. But again, there's a sort of false precision in the discussion that we as policymakers don't really feel. You're going to raise rates and you're going to be inquiring how that is affecting the economy through financial conditions. And of course, if higher rates are required, then we won't hesitate to deliver them. É claro que se altos níveis maiores níveis sejam necessários, nós iremos então andar para isso. Do you see evidence that inflationary psychology is changing, that in areas like workers' wage demands, businesses' willingness to raise prices, do you see evidence that there is a psychological shift going on inflation? Thanks. So we don't really see strong evidence of that yet, but that does not in any way make us comfortable. I think if you look at short-term inflation expectations, they're quite elevated, and you can look at that and say, well, that's because people expect inflation to come down, and in fact, inflation expectations come down fairly sharply. Continua elevada. Longer-term inflation expectations have been reasonably stable, but have moved up but only to levels where they were in 2014 by some measures. So you can look at that, and I think that's a fair description of the picture, but no nível de it's really about 2014, the risks. inclusive. We don't see a wage price spiral. We see that companies have the ability to raise prices, and they're doing that, but there have been price shocks. So I just think deve continuar acontecendo. Nós sabemos também que as empresas têm nível de preços que deve se modificar, e isso pode ser sim nível, choque no mercado para os próximos meses. And keep going if we don't see that financial conditions have tightened adequately or that the economy is behaving in ways that suggest. Agora, é claro que nós não iremos fazer com que a nossa movimentação continue acontecendo se nós entendemos que a economia não está pronta para isso ou que, na verdade, ficou mais frágil, então iremos mudar claramente. We can't run that risk. We can't allow a wage price spiral to happen, and we can't allow inflation expectations to become unanchored. It's just something that we can't allow to happen, and so we'll look at it that way. Nós, então, não iremos tolerar que essas expectativas de inflação disparem muito, e nós iremos olhar dessa maneira. You mentioned in the statement both the upside risks to inflation from Russia and China. Obviously, those are very much supply shocks rather than demand side, and I wonder what you meant to convey by adding them. I wonder what you meant to convey by adding those. Well, so we
Our tools don't really work on supply shocks. Our tools work on demand. Nossas ferramentas não atuam muito no choque de oferta. We can't affect those, but there's a job to do on demand, and that you can see that in the É labor claro market where que demand is substantially in excess of existe supply of workers. trabalho a ser feito ainda mais para frente. But I guess I'm just pointing out a couple of things. For both the situation in Ukraine and the situation in China, they're Agora, em likely relação to a both justamente a add to situação headline na Ucrânia, a inflation, situação and na people are going to be China, suffering from that. You know, people almost suffer more from food and energy shocks but even though they don't actually tell us much about the future path. So, but the second thing is that they're both capable a questão na Ucrânia e na China também further progress fazem com que in supply chains healing. as pessoas sofram não só pelas condições dos países delas, mas também em relação ao preço da energia, ao preço da comida, que isso faz com que elas não tenham energia e comida. Global supply chain healing, which is going to affect broader inflation too. So in a way, they're two further negative shocks that então, nós precisamos que o planeta se resolva, que a situação internacional se resolva para que nós possamos trazer a inflação para o nosso lado também. Hi, Victoria Guida from Politico. I want to follow up on that because you all have obviously highlighted that there are both supply and demand issues at play in inflation. And I'm just wondering, if these supply chain issues continue because of Russia, because of China, or just because these things take a while to work out, does getting back down to your 2% mandate require that these supply chain issues get resolved, since you can only handle the demand side, as you said, se essa questão do período da inflação, eu fico pensando aqui se ela acontece por conta da guerra na Ucrânia e na questão na China, ou se é porque vocês demoraram para fazer as mudanças econômicas necessárias. I'll just say, for now, we're focused on doing the job we need to do on demand, and there's plenty to be done there. Bom, eu gostaria de falar aqui primeiro que agora nós estamos pensando em fazer o trabalho agora. More than 5 million more employed plus job openings than there are the size of the labor force. So there's an imbalance there that we have to do our work on. It's a very difficult situation if you can't, you would look at core inflation, which wouldn't include the commodity price shocks. Vamos lá, o Débora Oliveira, a gente traz então as atualizações dessa coletiva, que deve continuar aí durante bastante tempo, ainda. Houve então aí o aumento da taxa de juros, norte-americana, já uma nova sinalização de que pode haver outra taxa de juros, outro aumento na taxa de juros na próxima reunião, e a gente vai trazendo aqui as atualizações conforme for andando, porque essa coletiva ela demora muito tempo. Vocês viram tanta gente que está naquela sala? Então a gente vai trazendo aqui os flashes conforme for acontecendo,